Amém. Atos capítulo 8 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aleluia. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aleluia. E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Aleluia! Poder sentar em nome de Jesus. Que palavra tremenda, impactante. Aleluia! Coisa gloriosa. 2 parágrafos interessantes. Num, a igreja é assolada, no seguinte, no mesmo tempo, a igreja está vivendo uma tremenda glória. Enquanto Paulo, antes de cair do cavalo, enquanto Saulo está perseguindo a igreja em Jerusalém, o fogo está pegando em Samaria. Jesus está lá do céu olhando assim, vamos ver até quando ele vai poder lutar contra mim. Vamos ver até quando ele pensa que vai conseguir destruir o que eu implantei. Eu já disse lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deixa ele lutando, deixa ele guerreando, deixa ele pensando que ele é um maioral, deixa ele meter o pé na porta, entrar pela janela, deixa ele puxar da espada, deixa ele demonstrar a covardia e a ira contra mulheres e crianças, porque brevemente ele terá que lutar contra mim mesmo. E eu lhe direi, duro é para ti lutar contra o que não pode vencer. Então, meu irmão, aqui a primeira perseguição à igreja foi motivada porque o fato é antecedido, esse parágrafo é antecedido pelo fato de que Estevão foi apedrejado. Como ninguém pôde resistir, nós já vimos que as pessoas rangiam os dentes, tapavam os ouvidos, porque não podiam resistir à sabedoria que estava sobre Estevão. Estevão conta a história dos patriarcas desde Gênesis, conta a história de Israel todinha ali em poucas linhas. E o que Estevão falou, foi verdade ou foi mentira? Pura verdade, que eles próprios conheciam muito bem, os judeus, as tribos de Israel. Mas, meu irmão, não é porque você fala uma verdade que será aceito. Amém? Ao contrário, você quer falar a verdade? Então tem que ser perseguido, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é o planeta Terra, porque a Escritura diz que tudo que Deus faz é bom. O mundo, o mal, não é o homem. O que é o mal? O mal é o sistema, as organizações. Deus instituiu a sua lei e deu a lei ao homem. Os homens se rebelaram e criaram as suas próprias leis nos congressos. Amém? Então, este mundo é que jaz no maligno. Jaz no maligno por quê? Porque as administrações são malignas. Não é o mundo físico, é o mundo sistema, organização. Isso que João diz lá, o mundo jaz no maligno. Então, são verdades não aceitas. Os exemplos maiores que nós temos de homens
que corresponderam bem à fé e ao chamado de Jesus Cristo, foram homens perseguidos, caluniados, difamados, mortos, torturados. Nós tivemos aqui Estevão. A Escritura nos fala de Tiago, que o rei Herodes mandou matar Tiago. Quando viu que aquilo agradava uma determinada classe, que classe ficou feliz quando Tiago foi morto à espada? Que classe ficou feliz? Os judeus. Os judeus ficaram felizes da vida porque Tiago havia sido morto. Aí Herodes, vendo que a morte de Tiago agradou aos judeus, então ele que também queria o apoio dos judeus, mandou sair perseguindo tudo que era cristão que achava pelo caminho. O que tem de errado nisso? Nada de errado, porque Jesus falou o quê? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. O meu reino não é deste mundo. Vós não sois deste mundo, eu com o meu sangue vos comprei, para que onde eu estiver, estejais vós também. É lá que nós vamos morar. Que maravilha se aparecesse um doido e me matasse, porque eu sei que já seria a hora de Deus. Fora disso, ninguém mete a mão em mim. Mas o meu anseio é partir deste mundo. Porventura um crente convertido ainda encontra prazer neste mundo? Um crente convertido ainda está praticando torneio de futebol? Torneio de botão? Ping-pong? Um crente convertido ainda está nas competições do mundo, querendo demonstrar ser o melhor? Um cristão realmente convertido, ele tem uma fome e sede de partir para a eternidade inigualável, porque o Espírito que está nele clama, Abba, Pai. Aleluia. Ele quer ir embora deste mundo, ele quer partir para a eternidade. Esta é a realidade, simples. Então, agradou aos judeus, aí foi uma perseguição só, não deveria ter agradado os judeus. Não eram eles que tinham a lei que dizia, não matarás? Perseguiram Pedro, extraditaram João, e assim foi. Eu quero que você veja, meu irmão, o exemplo que nós temos daqueles homens que nós olhamos e dizemos assim, homens cheios do Espírito Santo e da palavra. Estes homens não tinham sossego. Sempre questionados, perseguidos, tinham que se refugiar, tinham que escapar. Mas a Bíblia diz que quando eles escapavam de um lado para o outro, por onde eles passavam, deixavam os rastros de milagre, sinais, prodígios e maravilhas. Por onde eles passavam, cidades inteiras pegavam fogo com a glória do Evangelho. Porque o Evangelho é isso, é uma glória que incendeia mesmo. O Evangelho é maravilhoso. Nós temos Paulo, que aqui, você lê o texto, quando Estevão está sendo apedrejado, as vestes de Estevão foram colocadas nos pés de Saulo, o apóstolo Paulo, que estava perseguindo a igreja. Enquanto Paulo está no sistema do mundo, ele é um perseguidor, um perdido. Mas depois que ele sai do sistema do mundo, ele passa a ser perseguido e foi até morto pelo mesmo sistema que um dia ele pertenceu. Enquanto ele estava no sistema do mundo, ele estava, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e ele estava ali, o mundo estava apoiando ele. Saulo, tu quer carta para perseguir lá na outra cidade? Toma carta. Quer uma escolta? Quer cavalo veloz? Toma. Quer dinheiro? Toma. Ele está no sistema e o mundo está dando tudo para ele combater a igreja do único Deus vivo.
Quando ele sai do sistema do mundo e muda completamente o seu sistema de vida, aquele mundo o persegue. E até o final da sua vida diz que foi abatido quando um homem mandou decapitá-lo na prisão. Mas ele deixou escrito algo tremendo. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora eu parto em busca da coroa da justiça, a qual o Senhor dará a todo aquele que o ama. Nós, examinando a Escritura, nós nos deparamos com coisas muito interessantes que vêm entrar em choque ao atual evangelho, que os hipócritas que conseguiram dominar a mídia, não pelo poder de Deus, mas pela força do dinheiro, estão pregando por aí. Nós vemos que os grandes homens de Deus foram problemas para o sistema do mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ora, será que as coisas já mudaram? Ou pioraram? Ao meu ver, as coisas pioraram e pioraram muito, irmão. Hoje, os sistemas do mundo são terríveis. Naquela época, não se conseguia reunir tanta riqueza para assolar, para colocar o seu ninho no alto. As ambições, por maiores que fossem, elas não conseguiam ser tão transcendentais como as condições hoje permitem. Então nós estamos vivendo num mundo que ele é infinitamente pior do que aquele do princípio. E ainda tem cristãos que estão querendo que as suas verdades sejam aceitas pelo mundo. Estão querendo que o seu sistema de vida se adapte ao sistema do mundo. Mas aqui, Tiago 4:4, ele fala alguma coisa a respeito dessa situação com o mundo. Ele está escrevendo para o povo de Deus, Tiago, no capítulo 4, no verso 4, e ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele não está falando amigo do mundo, de um mundo físico. Ele está falando amigo de um sistema, cujas leis são inimigas do sistema legal de Deus. Assim, legal para nós é aquilo que Deus diz. Legal para nós não é o que o Estado dita. Não é o Estado que determina o que é legal. Não foi o Estado que criou o mundo, nem criou o homem. Legal é o que Deus diz que é legal. Não é o que os homens dizem que é legal. Senhor é Deus, soberano é Deus, legal é o que Deus disser. Tudo o que foi feito, a Bíblia diz, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Legal é o que Ele determina. Hoje, o mundo criou as suas leis hipócritas nos congressos nacionais, nas câmaras de vereadores e deputados, criaram suas leis em rebeldia contra Deus e determinaram o que é legal. Mas para nós que não pertencemos ao mundo, já temos a nossa lei, o nosso sistema, nós vamos continuar andando na legalidade de Deus. O que Deus diz que é pecado, que é ilegal, é pecado e é ilegal. O que o Estado diz não interessa para ninguém. Estamos nem aí para isso. O Estado está dizendo homossexualismo é legal, mas o Estado que eu pertenço diz é ilegal. Convertei-vos dos vossos pecados.
O Estado está dizendo, olha, o Estado está dizendo muitas coisas, mas não vamos entrar em detalhe, que não estamos aqui para perder tempo. Vamos nos ocupar daquilo que é importante, Bíblia, a palavra de Deus. Se eu conheço o que a Bíblia diz, não me interessa o que ninguém mais diga. Eu já tenho uma regra de fé e prática. E eu conversava com um pseudo-pastor hipócrita que ligou para mim, em que ele queria defender a politicagem, a vagabundagem dentro das igrejas. E eu dizia assim: pastor, você fez o seminário? Fiz. No seminário nós não aprendemos que a nossa regra de fé e de prática é a Bíblia? Sim, então acabou a história. O juramento do seminário diz: juro defender com a minha própria vida a regra de fé e prática que é a Escritura. Com a minha própria vida, com o meu próprio sangue. Não me interessa o que escrevem por aí. Me interessa o que já foi escrito e selado com o sangue do Cordeiro de Deus. Isto é o que me interessa. Quem me livrou das esquinas macabras foi o sangue do Cordeiro. Quem me livrou dos terrores do mundo e da vida foi o sangue de Cristo. Ele fez um pacto comigo e eu fiz um pacto com ele. Eu semeio o fogo da palavra dele e ele cuida do resto. Nós temos verdades a serem ditas. Não quer dizer que elas serão aceitas por todos ou pela maioria, mas o que importa é que nós a aceitamos. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Nós precisamos, irmãos, que cada dia mais as escamas caiam dos nossos olhos. Deus nos empurrou por um caminho que eu nunca pensei, nunca imaginei, mas é um caminho tremendo. É um caminho porque um dia eu disse assim: Senhor, eu quero ver o máximo da tua glória que um homem possa ver na face dessa terra. Então ele me empurrou por um caminho apertado e estranho. E disse para mim: eu vou te dar o que nem dei a eles, mas não volta atrás. Eu disse: está feito, Senhor, porque eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se aperfeiçoa na tua também, meu irmão. Você quer poder de Deus? Quer poder de Deus na tua língua? Tiago escreve dizendo que a língua é terrível. Ela incendeia uma floresta. Nós vamos usar sim a língua como fogo, mas um fogo santo. E vamos incendiar o mundo, não só uma floresta. Não existe mais fronteiras para esse ministério. Todas as barreiras já caíram. Estamos invadindo todas as nações. Não existe mais nenhum estado brasileiro onde não hajam mensagens deste ministério. E eu fico olhando, que Deus tremendo, e vem em meio de tudo quanto é canto, pessoas dando testemunho das suas vidas transformadas. Homens de 40, 50 e 60 anos, pegam no telefone e ligam: olha, eu ouvi essa rádio, e choram no telefone dizendo: a minha vida foi transformada. E eu só digo: louvado, engrandecido seja Deus. E eu entro no meu canto e me tranco e fico quieto e digo: Deus, tem misericórdia de mim, mas derrama do teu poder. Os grandes homens de Deus, irmão. Paulo queria ser um grande homem de Deus quando estava no judaísmo. Ele queria, Jesus tinha deixado uma profecia e ela se cumpre cabalmente sobre Paulo, no meu ponto de vista.
Jesus falou assim: chegará um tempo que qualquer que matar um de vós, cuidará fazer um bem a Deus. Isso aconteceu com Paulo. Ele queria ser o melhor, e ele estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo um bem a Deus. Então a profecia recaiu sobre ele. E Paulo queria ser o melhor. Jesus olhou assim: tu quer ser o melhor? Então tá certo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Botou ele cego, quebrou o vaso, jogou do cavalo, fez ser guiado pela mão, ficou 3 dias sem comer, sem beber nada, só tendo uma visão. E na visão ele via um homem chamado Ananias, daqueles que ele queria matar. E o homem vinha e colocava as mãos sobre ele, e as escamas lhes caíam das vistas. E aquelas escamas foi como que o anular de um sistema podre para enxergar a glória de Deus, o sistema de Deus. Nós precisamos que nesta noite as escamas nos caiam dos olhos e do coração, dos sentimentos. Fomos frechados na infância, fomos frechados no colégio, somos frechados nas faculdades, mas vem o Espírito Santo de Deus e remove os dardos do maligno. Dentro da igreja, da faculdade dele. O mundo jaz no maligno. Sabe qual é o destino do mundo? 2 Pedro, capítulo 2, no verso 5. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, para entendermos melhor, diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Esse é o destino do mundo, já está prefigurado. Águas do dilúvio significam o juízo que vem pela palavra de Deus. Pedro está fazendo menção deste passado, trazendo para o presente, mostrando que, da mesma maneira que Deus julgou o mundo lá, julgará novamente. Embora seja um julgamento diferente, ele diz até que vai ser por fogo, mas seja como for, é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor está escrito: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a rocha. Então o juízo virá, seja como for, pela palavra do Senhor. Esse é o destino final do mundo. Que mundo? Planeta Terra? Só isso? Não. Todo o sistema do mundo terá o seu fim. Agora, observe em Apocalipse o que vai acontecer no capítulo 11. Apocalipse no capítulo 11, no verso 15. Tem um período que está para vir, antes que tudo seja consumado. Apocalipse 11:15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os reinos do mundo, o que é isso? Séculos dos séculos. Aqui eu vejo o milênio. Aqui eu vejo quando Jesus destruir todo o sistema. Que sistema? Sistema constitucional, prefeitura, governos, presidência, monarquia lá da Grã-Bretanha, autoritarismo dos Estados Unidos. Vai ser tudo reduzido a pó, e ele estabelecerá o seu reino no milênio, e nós estaremos reinando com ele. Com Bíblia, sim. Constituição, não.
É assim que será reinado. O reinado de Cristo no milênio será assim. Só haverá um livro de verdade para conhecer, para revelar o caminho e o caráter que o ser humano deva ter, e se chama Bíblia, porque já está predito que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meu irmão, onde nós queremos nos prender, verdades não aceitas. Verdades não aceitas quando João falou, verdades não aceitas quando Pedro falou, quando Tiago falou, quando Estevão falou. E esta é a sua vida e a minha história. Este é o nosso retrato. Nós, quando abrimos a Bíblia, vemos exemplos nesses homens. E temos ainda um exemplo maior que se chama Jesus Cristo. O homem que, se pode assim dizer, mais pregou a verdade, com o maior conhecimento, com a maior revelação, com a maior sabedoria. E eu te pergunto, Jesus Cristo foi aceito? Não, ele não foi aceito. Ele foi aceito por algumas pessoas, como é nos dias de hoje. Mas ele não foi aceito aonde? Ele não foi aceito no sistema do mundo. Só o fato de ele se dizer, ou as pessoas o chamarem rei, já causava o grande problema da história. Jesus trouxe regras, Jesus trouxe leis. Ele até falou assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito lá, eu porém vos digo. Ele, além de trazer leis, ele ainda renovou e restaurou e mudou leis. Por quê? Porque tinha autoridade para tal, tinha poder para tal. E assim como ele implantou, assim o é e sempre será. Os que pertencem ao reino de Cristo vivem a sua lei. Os que não pertencem ao reino de Cristo vivem outras leis. Nós seguimos a lei do reino que nós pertencemos. E muitos vão dizer, onde está a sua cidadania? A minha cidadania está no céu. Mas você vive no mundo? Não, eu não vivo no mundo simplesmente. Eu sou peregrino e forasteiro no mundo. Eu não fui enviado ao mundo para viver no mundo. Eu fui enviado ao mundo apenas por uma missão. Quando eu terminar, eu retorno para o reino de Cristo. Eu não tenho nada com esse mundo, eu não me deleito nesse mundo, eu não vim para construir nada nesse mundo, eu não vim para ter um lugar para reclinar a minha cabeça nesse mundo. A minha visão é reino de Deus, o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que nós queremos finalizar é quando Estevão conta a história mais fantástica de todos os tempos. Estevão não colocou na sua história nem um pingo de mentira, porque ele está falando de toda a história da nação de Israel, em que eles ali presentes conheciam muito bem. Mas mesmo assim eles decidiram apedrejar Estevão. Por quê? Porque a sabedoria dele era maior, o conhecimento dele era maior. A pergunta-chave para nós encerrarmos: quem apedrejou Estevão? Foram os romanos? Foram os gentios? Ou foi o próprio povo de Deus, os seus próprios irmãos? Os que diziam que conheciam a lei e a verdade, conhecia Deus.
Estevão pertencia a um sistema religioso caído e falido. Quando ele saiu desse sistema religioso caído e falido e veio para o sistema religioso glorioso que nós hoje conhecemos e nele vivemos, aqueles outros que insistiram em permanecer no sistema religioso caído, quiseram apedrejá-lo e matá-lo. E fizeram, porque era chegada a hora dele, pois ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Eu quero apenas enfatizar para concluirmos, meu irmão, que você precisa entender que quem vai te apedrejar não é nenhum gentio nem publicano. Quem vai te apedrejar é aqueles que estão no sistema religioso caído. A escama tem que cair dos seus olhos. Quando eu te digo, não confia em ninguém que não tenha a visão do ministério de restauração. Eles vão te trair. Eles não pertencem ao mesmo Cristo que você. Se eles servissem, aqueles judeus servissem o mesmo Deus de Estevão, não teriam apedrejado Estevão. Você precisa entender que as organizações, as denominações, isso está realmente fomentando demais por aí, isso está incitando demais por aí, mas muita escama está caindo dos olhos. Eu estou dizendo, eu não tenho mais irmão nas assembleias envolvidas com política, nem com os batistas que pregam ecumenismo, nem com os metodistas e presbiterianos que são maçons e sentam na mesa com Bento XVI. O nosso reino, o nosso Deus é outro. Eu quero que você entenda agora a tênue linha que existiu entre Estevão e os judeus. Os judeus apedrejaram Estevão. Estevão era judeu. Estevão cria no mesmo Deus do Antigo Testamento, não cria? Claro, é um só. Estevão estava a caminho do céu. E aqueles outros judeus que o apedrejaram, a caminho de quê? Do inferno. E é isso que eu quero te esclarecer, meu irmão, com a graça de Deus, que o Espírito Santo te mostre. Não teremos assembleianos envolvidos com política arrebatado. Não teremos presbiterianos envolvidos na maçonaria arrebatados. Eles não têm o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não divide templo com o diabo. O Espírito Santo de Deus não admite que seja servida duas leis, porque quando duas leis são servidas, a soberania de Deus está comprometida. Esta é a guerra que Deus nos mandou levantar com este ministério, para fazer diferença do que serve e do que não serve, do que presta e do que não presta, do que se profanou e corrompeu e do que continua santo. A Escritura diz, quem é sujo, suje-se ainda mais, mas quem é santo, seja santificado ainda. Você tem que entender, meu irmão, esta é a guerra. Está todo mundo por aí olhando de cara feia. Problema deles. Não tenho irmão em assembleias cujo púlpito é dividido com políticos. Como o Deus de Estevão aqui, ele começa a ser outro Deus. O Deus dos judeus já não existia mais, porque o Deus dos judeus agora já estava sendo o Deus de Estevão. Não era mais dos judeus. Os judeus foram chamados à graça de Deus. Por isso que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, sobejaram 12 cestos. Era cada cesto para cada tribo de Israel. Eles não quiseram, os cestos sobraram, foram repartidos aos gentios, eles perderam a graça. Hoje nós estamos vivendo algo tremendo. Olha, Jesus está curando nessa noite.
Porque nós estamos vivendo a glória que eles lá não vão viver. Jesus está operando porque nós estamos vivendo a glória dele. Não vivemos um Deus de outras organizações. Eles não são nossos irmãos. E um pateta ligou para cá, você mencionou o nome do Jabes de Alencar, você mencionou no CD o nome de Silas Malafaia. Ô meu amigo, eu não tenho parte com quem serve ao diabo. O meu Deus não tem pacto com Satanás, não divide púlpito com político. O meu Deus é santo. Diante dele todo joelho tem que se curvar. Numa igreja aí, os patetas colocaram lá um político atrás do púlpito, nas cadeiras que eles separam para homens de Deus no ministério, colocaram um político. Quando o degenerado político pegou a palavra no microfone consagrado, com dízimos e ofertas e oração do povo santo, o hipócrita chega, assume o púlpito e diz assim: acabei de chegar de uma reunião muito abençoada, onde nós exaltamos a rainha do céu, a Virgem Maria, a rainha da paz, dentro de uma igreja evangélica. Depois eu tenho que me calar, nem a morte me cala, o meu sangue ainda há de clamar da terra. Não temos o mesmo Deus que igreja de político. Não temos. Não temos. E não precisamos de juiz, não precisamos de advogado. Pode nos perseguir, pode nos esquartejar, mas o nosso sangue ainda fará obra. Pois está escrito: o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Então, meu irmão, este é o caminho. Este é o caminho. Vão passar por você e vão dizer: ô irmão, por que você não está falando comigo? Meu amigo, você é meu irmão por quê? Se a tua igreja está na política, o Cristo que eu sirvo não está na tua igreja. Não somos mais irmãos, não. O teu pastor prega numa mão com a Bíblia e na outra com Constituição. O Cristo que eu sirvo não tem isso. O Cristo que eu sirvo diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra dele. Nenhuma outra. Então, meu irmão, Estevão era judeu, mas foram os judeus que perseguiram ele. Jesus Cristo era judeu, mas foram os judeus que perseguiram ele. Jesus, judeu, rei, profeta, sacerdote, foi levado ao sinédrio. E os judeus arranjaram falsas testemunhas para deporem contra Jesus. Arranjaram 2 homens, 2 perdidos, vagabundos, para chegar lá e mentir a respeito de Jesus. Dizer que ele disse coisas que na verdade não tinha dito. Quem fez isso? Foram os romanos? Foram os gregos? Foram os etíopes? Não, foram os que pensavam ser povo de Deus. Pensavam ser povo de Deus, porque Lucas 3,2 diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas a palavra veio a João no deserto. Pode colocar roupa bonita, pode colocar os seus mantos arrastando no chão, pode colocar as suas mitras de palhaço, porque a palavra não está com quem tem veste bonita, está com quem é adornado pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo e a palavra do testemunho. A palavra não está com quem se veste bem, está com quem é revestido muito bem. Este é o tempo. Eu sinto o Espírito Santo empurrando. É a hora de nós mostrarmos
a diferença, Deus vai mostrar do que serve e do que não serve, do que presta e do que não presta. A promessa está sobre a sua vida. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então, meu irmão, para concluirmos, aqui em 1 João, capítulo 5, no verso 19, João, um dos perseguidos, João extraditado, e João, que alguns historiadores dizem até que foi morto também, outros dizem que não, mas João diz, 1 João 5, 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu não posso ter na minha vida o sistema do mundo. O que rege a minha vida, o que rege a igreja, são os princípios e o caráter de Deus. Quem não age assim, não tem parte comigo. E muitas vezes a Bíblia até diz assim, olha, nem o saudeis. Não o receba nem na vossa casa. Vamos cumprir o mandamento. Aleluia. Vamos nos enquadrar na palavra, porque queremos ver a glória de Deus. Não temos parte com nada disso. Tem pessoas que pensam que se renovaram, pensam que mudaram de vida, mudaram de ministério. Meu irmão, tem que arrancar as raízes e tacar fogo nelas. E deixar o Espírito Santo criar novas raízes. Então, sabemos que somos de Deus. Sabemos como? Sabemos porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Todo o sistema do mundo é podre. E me dizia através do telefone, no mundo tem coisas muito boas. Eu dizia, então desfrute delas, elas não prestam para mim. Mas tem gente que faz o bem, faz caridade. Eu falei, isso é cartão postal no espiritismo. A mim não me interessa, a minha igreja não dá cesta básica. Não adianta matar a fome de uma pessoa e ainda assim ela descer as chamas do inferno. O meu objetivo é outro. Eu prego a Cristo glorioso. E esse Cristo glorioso tem poder para colocar o pão na mesa de quem Ele quiser. Não precisa eu ficar dando esmola. Jesus Cristo não me chamou para dar esmola, me chamou para repartir o pão vivo que desceu do céu. E então, meu irmão, essa é a nossa postura e o nosso caráter. E até aqui nos ajudou o Senhor.